Boa noite. Boa noite. Chegou a ter as apresentações semana passada, professora? Oi? Desculpa, não escutei direito. Todo mundo chegou a apresentar semana passada? Não. Não chegou. Não apresentaram vocês, o Lucas Paiva e o Lucas e o Everton. 3 grupos não apresentaram. Eu vou conversar sobre isso, porque 3 grupos eu não vou ter como fazer no final da aula, né? Então, eu reorganizei o cronograma e aí a gente vai fazer as apresentações na quarta. Ah, vai fazer todas na quarta ou vai fazer alguma hoje? Não, vou fazer todas na quarta. Ah, sim, sim. Que daí faz as 3 no mesmo dia. Na quarta-feira já que deixa eu e o Isaac para primeiro já, que aí depois na hora se o pessoal não decidir. O pessoal demora um pouco a entrar também. Aí provavelmente eu geralmente começo a aula às 7h10, que é a hora que já tem mais gente. E aí a gente faz vocês de primeiro. Aham, pode ser. Eu já até anotei aqui para vocês serem os primeiros, para eu não me esquecer. Tá bom, obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite aí, pessoal. Boa noite.
Boa noite. Boa noite, Rogério. Olá, boa noite. Boa noite. Bom, pessoal, boa noite a todos. Vamos começando mais uma aula da disciplina de automação 2, tá? Antes de começar a ver, propriamente dito, a questão de controladores, vou fazer hoje uma introdução sobre o assunto, sigo falando de controladores amanhã. Agora, o último conteúdo, na verdade, que nós vamos ver é controladores, mas está dividido em mais de uma aula, tá? Antes disso, alguns avisos, tá? Então, na sexta-feira nós tivemos as apresentações da parte de atuadores. 3 grupos não apresentaram, tá? Que foi o da válvula gaveta, que era o Lucas Paiva, da borboleta, que era o Everton e o Lucas Guimarães, e da esfera, o Isaac e o Nicolas. Tá? A princípio, o Isaac e o Nicolas já tinham me avisado que não iriam conseguir apresentar. Eu tinha combinado com eles de apresentar no final da aula de hoje. Mas, como acabaram sendo 3 trabalhos, eu dei uma olhada no nosso cronograma, né? E acabei alterando algumas coisas. Tá? Então, hoje, que é segunda, a gente vai ver controladores, para vocês se organizarem, né? Na terça, a gente continua vendo controladores. Na quarta, porque a gente precisa dessa sequência desses 2 dias juntos, tá? Na quarta, então, a gente vai ter os trabalhos que faltam, tá? E aí, fora essa parte dos trabalhos que faltam, a gente vai ter os exercícios para quem não fez, tá? Porque teve gente que ainda não fez, de pneumática e hidráulica, tá? Então, a gente vai usar a aula de quarta-feira para a apresentação desses trabalhos e para quem não fez, colocar esses exercícios em dia. Oi, Alice. Oi. Tu postou a lista do hidráulico, não? Eu achei só a pneumática. Eu só enviei, eu vou fazer assim, ó. Eu vou separar os exercícios de pneumática e hidráulica e aí vou mandar no grupo uma lista com as 2 partes. Tá? Ok. Aí na quinta a gente vai ver P&D, tá? Que eu quero essa aula de quinta bem antes da aula, que aí a gente vai ter da lista de exercícios, que vai ser sobre controladores. Então, a gente vai ter alguns exercícios, tá? Associados à aula de segunda, de terça e de quinta, tá? Então, esse é o cronograma dessa nossa semana. E aí, semana que vem, a gente tem na segunda a nossa prova. E na terça, uma recuperação. Essa recuperação é para não conseguiu atingir a nota ou não conseguiu fazer a prova. Tá? Então, vai ser tipo uma segunda chamada e recuperação. Certo? Então, aqui na sexta é a lista de exercícios, uma revisão para quem tiver alguma dúvida. E ainda vocês vão ter o sábado e o domingo ali para terminar, quem não terminar na aula,
segunda-feira nossa prova, terça a recuperação e assim encerramos a disciplina. Tá? Então, peço que se organizem em relação a isso, tá? Porque trabalho, não sei se eu vou conseguir estar presente, enfim. Se organizem com base nesse cronograma, porque vocês sabem que quem não apresentou quarta-feira é a última chance, tá? E quem não conseguir fazer a prova na segunda tem a terça-feira e aí para recuperar, tá? Então, por favor, se atentem a essas datas. Boa noite. Boa noite. Se atentem a essas datas, tá? Amanhã ou no final provavelmente amanhã, Luiz, eu vou estar mandando essa lista, Ok. tá? Os exercícios de pneumática e de hidráulica, certo? Aí o que a gente vai fazer na quarta-feira? A gente começa com as apresentações de trabalho. Então o Isaac e o Nicolas apresentam, depois apresenta o Everton e o Lucas Guimarães, e por último apresenta o Lucas Paiva. Depois disso, vou projetar novamente a lista de hidráulica e de pneumática para aqueles que não fizeram a lista ainda resolverem, e aqueles que já fizeram, assim que acabar as apresentações de trabalho, vão estar dispensados. Tá? Então, esses eram os avisos que eu tinha para dar para vocês nesse início de aula. Se atentem a alguns, tá? Que eu dei uma olhada assim na frequência, tem uns com corda no pescoço. Então, se atentem a isso. Às vezes eu digo, aula é de exercício, aula é de apresentação de trabalhos e o pessoal não vem, mas ela vale a mesma presença de qualquer outra aula. Tá? Então, quem está faltando, se atentem a isso, e tiver alguma dúvida em relação à frequência, pode me chamar que eu explico. Certo? Alguém quer anotar o cronograma antes de eu botar a borracha aqui? Ou posso seguir o baile? Pode seguir. Beleza. Ô, professora, Ah, até a quarta pode entregar esses exercícios? É até a quarta que tem para entregar os exercícios de pneumática e de hidráulica? Não, na quarta mesmo vocês vão poder fazer. Tá. Depois que apresentarem os trabalhos, vocês vão poder fazer esses exercícios. Então, dados os avisos, vamos para a aula de hoje, que a gente vai começar a falar sobre controladores, tá? Então, vou fazer umas considerações iniciais, onde eu vou abordar como que esses controladores foram ingressando no mercado, né? A questão da estrutura básica que compõe um CLP, que a gente chama, o ciclo de funcionamento e varredura, então qual a ordem, o fluxograma que as coisas acontecem, né? E algumas considerações que a gente deve ter na hora de fazer a escolha de um CLP. Tá? Então, é assim que a gente vai começar a falar sobre os controladores, que nada mais são do que os computadores do nosso sistema, né, do nosso processo. Então, faz um tempo que eles começaram a ser estudados, a se ter essa ideia de como começar a desenvolver
um controlador lógico industrial, tá? Então, eu falei um pouco sobre, mas eles vêm da necessidade da substituição daqueles quadros que nós tínhamos antes de relés, tá? Então, começaram a dar uma série de problemas, às vezes não atender a necessidade, uma manutenção, e aí as coisas começam a evoluir, começa-se a ter equipamentos mais potentes, dispositivos capazes de operar de executar mais de uma função, e a gente começa a ter a necessidade de avançar nesse aspecto. Tá? Então, em 1968, dois cientistas da época, né, dois estudiosos daquela... Um pouquinho, deixa eu aceitar um aluno. Eles começaram a sentir essa necessidade e aí solicitaram, então, aos fabricantes, até então apenas de instrumentos, né, que se começassem a desenvolver e começassem a estudar a ideia de desenvolver um controlador lógico, e eles solicitaram que esse controlador, esse novo dispositivo, ele precisaria atender duas características, que eram até então as características que eles sentiam mais falta ao estar se usando, então, aqueles quadros de relé, que é a ideia de ser facilmente programado e reprogramado para permitir que a sequência de operação por ele executada pudesse ser alterada mesmo depois de sua instalação. Então, facilitar esse processo de adaptação do sistema. Eu tive alteração com o ingresso de mais sensores, de mais atuadores, então eu precisava de algum dispositivo que facilitasse esse processo de adaptação, que eu conseguisse facilmente ir lá e acrescentar esses novos instrumentos, ou que eu conseguisse ir lá e facilmente alterasse alguma lógica de determinada variável. Tá? Então, que eu inicialmente programasse ele com base no que eu tinha, mas que qualquer alterações que fossem necessárias estar fazendo fossem de uma execução simples e rápida de estarem sendo realizadas no dispositivo, sem ter que alterar ligações, sem ter que acrescentar mais dispositivos físicos, né? Que a alteração fosse só de ordem de software mesmo. E a outra ser de fácil manutenção, preferencialmente constituído de módulos interconectáveis. Então, essa questão da manutenção ela passou a ser muito forte, tá? Quando a gente tinha esses enormes desses quadros de relé, e aí a ideia é que a gente passasse a ter apenas um dispositivo substituindo isso, consequentemente a gente teria uma manutenção muito mais fácil, e também a ideia de pegar módulos e ir acrescentando. O controlador ele funciona assim, o nosso CLP. Ele vem com módulos de entrada e saída, conforme a necessidade, eu vou acrescentando mais módulos, vou acoplando esses módulos, então facilitando o processo. Eu não preciso lá no início, quando eu vou criar o meu sistema, prever que eu vou precisar de 10 módulos. Se hoje eu preciso de 5, e aí com o passar do tempo eu vou necessitando de mais, eu vou apenas encaixando esses módulos, acrescentando mais entradas e mais saídas ao meu sistema. Tá? Então, isso foi uma questão que também foi preciso ser levada em consideração, que hoje ela tem um problema que é a relação dos módulos só se conectarem com o mesmo fabricante. Tá? Eu falei um pouco sobre isso, a gente tem esse problema ainda na automação, que é de eu não conseguir, na maioria das vezes, conectar diferentes componentes de diferentes fabricantes. Então, se eu tenho um CLP da Schneider, se eu tenho um CLP da Altus, independente de qual seja o meu fabricante, da WEG,
eu vou ter que usar os módulos de entrada e saída, principalmente, do mesmo fabricante, porque senão eu não vou conseguir fazer a comunicação entre esses dispositivos, tá? Então, foi uma questão que melhorou, tá, em relação aos nossos quadros de relés, mas ainda precisa melhorar com essa questão de retirar essa necessidade de ser do mesmo fabricante. Mas, infelizmente, isso é feito por uma questão de briga financeira mesmo, né? A gente não tem muito o que fazer perante essa questão. Aí, um pouco eu já falei, né, sobre outras características, mas as duas principais são aquelas primeiras. Uma é a questão de ser menor fisicamente que os sistemas de relés, isso eu já falei, que foi da onde se surgiu a necessidade de se desenvolver esses controladores. E a questão de ter condições de operar em ambientes industriais com maior confiabilidade que os painéis de relé. Tá? Isso pelos alguns fatores que eu já falei, questão de muitos dispositivos gerarem muitas ligações, consequentemente problemas em relação a essas ligações, mau contato, por questão de manutenção, muitos dispositivos para ser realizada essa manutenção, mas a gente não podia substituir por qualquer dispositivo que não tivesse características capazes de suportar o ambiente industrial. Então, teria que ser um dispositivo robusto até certo ponto, né? É claro que hoje a gente não tem os controladores diretamente no chão de fábrica, expostos. A gente tem geralmente painéis onde eles são instalados, às vezes salas de comando climatizadas. Então, alguns aspectos que foram ao longo do tempo sendo aprimorados, até pelos avanços que se deram em relação ao processo de automatização. Então, hoje, o CLP ele não necessita ser tão robusto quanto ele era. Tá? Se vocês verem a evolução dos controladores, vocês vão notar isso. Tá? Antes se preocupavam muito mais com a robustez do que com a questão de estética, de detalhes, de alguns aspectos que antes não importavam, mas que agora importam. Por exemplo, controladores antigamente, eles não tinham um visor, eles não tinham uma tela, tá? Era uma caixa preta, tá? Que só tinha ali as entradas e saídas onde eram conectados. Hoje, a maioria dos controladores, os CLPs, eles já vêm com uma tela, porque ele vai estar instalado numa sala onde tu vai ali e vai diretamente visualizar e mexer no teu controlador. Então, foram algumas coisas que foram, com o passar do tempo, evoluindo cada vez mais, né? Questão de ter condições de ser interligado a um sistema central de coleta de dados. Então, a gente não tinha isso com os relés, os sistemas em relés. Inicialmente não tínhamos isso com os primeiros controladores. A gente até tinha um backup assim, de informação, mas não da maneira que é hoje. Hoje, a gente tem esses dados sendo armazenados, sendo guardados, às vezes diretamente na nuvem, dependendo da qualidade do CLP, que esses dados vão ser utilizados futuramente para algumas análises, como, por exemplo, verificar a tendência de erro de alguns dispositivos. Eu vou monitorando e aí eu vejo que tal dispositivo, depois que ele está operando cerca de 10.000 horas, ele tende a falhar. Bom, então eu vou
tentar fazer alguma manutenção, tentar encontrar alguma solução para que isso não aconteça. Então, a gente tem essas questões dessas informações, tudo sendo interligadas, funcionando de forma como se fosse um ciclo, né? Uma coisa dependente da outra, e todas essas informações sendo armazenadas, né? E aí a gente tem até, a gente falou um pouco em automação 1 sobre os dispositivos registradores, então, que são dispositivos sem ser o CLP, que fazem esse armazenamento e até alguma comparação já das informações, gerando gráficos e etc. E ter um preço competitivo com os relés e demais sistemas usados até então. Que esse, para ingressar no mercado, foi o grande desafio, né? Até hoje, na verdade, se tem essa ideia de que fazer um sistema totalmente automatizado é muito caro. Realmente, é muito caro. Só que a gente precisa pesar na balança o custo-benefício, porque o retorno que a gente vai ter é muito maior. Eu fui numa empresa em Pelotas que vende sistemas automatizados. Então, vai lá, chega uma empresa para eles e diz, ó, meu processo funciona de tal maneira atualmente e eu quero saber o que, como e quanto sai para automatizar. E aí essa empresa, ela faz, então, todo o projeto para eles e além de apresentar o projeto, apresenta os resultados que eles vão ter se utilizarem. Então, se hoje tu produz 10 milhões de determinado produto, com o processo automatizado, tu vai produzir 10 vezes mais do que isso. E aí, eles apresentam esses dados com a justificativa de dizer que em torno de 6 meses, tá, tu já conseguiu recuperar o investimento que tu fez no processo automatizado e tudo que vem depois disso já é lucro. Tá? Então, demora, claro, uns mais, outros menos, né? Mas, de modo geral, uma média em torno de 6 meses para te recuperar o investimento que tu fez em automatizar o teu negócio. E aí, tudo que vem depois disso é lucro. E o lucro é 10, 100 vezes mais do que o que tu tinha anteriormente de estar empregando esse sistema. Então, eles apresentam tudo isso para justificar a venda do sistema automatizado, que realmente é um investimento muito caro. Se tu for automatizar todo um processo, principalmente um processo que já está em funcionamento, é muito caro, tá? Porque tu tem que fazer adaptações, tu não está fazendo uma coisa do zero. A única coisa que talvez seja ruim dessa empresa, que eu particularmente notei, é que eles que vão alterar o teu processo. Então, se tu precisa adicionar um dispositivo, qualquer coisa que precise fazer, tu tem que recorrer a eles. Na verdade, tu recebe o produto pronto e aí qualquer alteração, tu depende deles. Tu vai ficar sempre dependente dessa empresa. E aí, claro, precisa ser pesado isso, né? Até que ponto vale a pena. Mas eles apresentaram na palestra e nas visitas os resultados e todas as empresas. Então, uma empresa de Pelotas, que eu não vou lembrar o nome agora, mas que atende o Brasil inteiro com essa ideia de vender esse processo. Então, eles, na verdade, fazem toda a instalação, o controle, e eles monitoram daqui de Pelotas mesmo, através do sistema supervisório que eles mesmos
gerencio. Então, enquanto a gente estava lá fazendo a visita na sala, uma das empresas ligou na hora, dizendo, está dando falha em tal dispositivo, e eles já acessam na hora e já verificam o que está mostrando. Então, é o ônus e o bônus, né, de tu contratar esses serviços prontos. Tu nunca vai precisar ter, por exemplo, um técnico de automação, um engenheiro de automação ali na tua planta, porque tu tem alguém que faça isso para ti. Mas a gente tem que pesar até que ponto vale a pena isso, né? Mas a questão do preço foi uma coisa que por muito tempo foi discutida e ainda é discutido até hoje, essa competição que tem entre os fabricantes e esses preços altíssimos em relação não só ao controlador, mas o processo de automação como um todo. E aí, conforme as coisas vão evoluindo, né, várias implementações passaram a surgir até que se chegasse realmente ao desenvolvimento do CLP. Mas esse desenvolvimento ele só teve o seu ápice, vamos dizer assim, a partir do início dos anos 80, porque foi nessa época que se teve a evolução, o avanço, as descobertas relacionadas aos microprocessadores. Tá? Então, quando surge esses microprocessadores, se tem aquele estalo de que utilizar esses dispositivos e essa lógica num CLP vai agregar valor ao produto. E aí se começa a estudar essa união do que se tinha antes como CLP com essa ideia dos microprocessadores, né? E aí, no momento em que a gente faz essa junção, a gente passa a conseguir atender uma maior gama de aplicações. Tá? Então, automação de manufatura, processos contínuos, elétrica, predial, entre outras áreas que antes não eram atendidas pelo CLP, que até então estava em funcionamento, passaram a ser atendidas com a evolução de se utilizar os microprocessadores em um CLP. Então, se conseguiu utilizar então o CLP em máquinas industriais, em equipamentos industriais, para os mais diversos processos, porque a gente teve um up no funcionamento do CLP com essa questão. Tanto que hoje ele é visto como um microprocessador, ele é visto realmente como um computador. Tá? Hoje o CLP ele nada mais é do que um computador. Ele atende às necessidades, ele faz os mesmos cálculos que o computador ele é capaz de fazer, a mesma lógica de programação a gente consegue implementar em um CLP. Então, esse estalo dos microprocessadores no CLP foi o que faltava para o CLP ter aquele boom, aquela impulsionada no mercado e aí conseguir atender as mais diversas áreas. Então, equipamentos para controle de energia, questão de demanda, fator de carga, controle de processo com realização de sinalização e controle proporcional, integral e derivativo, que a gente vai ver em uma das aulas. Uma aula vai ser só sobre isso. Já falei para você sobre a questão do proporcional, integral e derivativo do nosso P&D. Questão de aquisição de dados de supervisão em fábricas, prédios inteligentes, etc., que é a questão de armazenar todas as informações e aí fazer o uso delas, né? Seja atuando já diretamente na nossa variável, no nosso processo, seja armazenando essas informações para posteriores relatórios que vão nos levar a determinadas conclusões, como eu citei, a questão do mesmo dispositivo dar erro
de tanto em tanto tempo, o que pode ser feito, como que a gente pode corrigir. Determinado sensor apresenta desgaste de tanto e tanto tempo e não consegue retornar a informação da forma correta. Então, através desse backup que a gente vai tendo de informações, a gente consegue tirar essas conclusões. E bancadas de teste automático de componentes industriais. Então, é uma outra aplicação que a gente pode usar para o CLP. Então, simular, vamos dizer assim, mini indústrias para ver como é que o sistema ele vai reagir. Tá? Então, a partir disso, até algumas plantas didáticas, que a gente chama, foram desenvolvidas justamente para fazer esse processo de simulação e teste de um ambiente real. Lá tanto no IFE quanto no C3, na FURG, nós temos uma planta didática e simula, então, um processo de aquecimento e resfriamento de água. Então, nós temos 2 tanques, um com a água gelada e outro com a água aquecida. E aí temos um reservatório, a gente tem o controle de nível, a gente tem controle de vazão, a gente tem controle de pressão. E aí a gente quer deixar o líquido naquele reservatório em determinada temperatura, e aí a gente faz, então, o controle de jogar mais água quente, jogar mais água fria, enfim. Então, simulando um sistema desse tipo. Então, isso com a ideia, né, principalmente as bancadas de teste, de reduzirem os erros quando o sistema ele for colocado no mundo real, podemos dizer assim, né? Nesse caso, no mundo industrial. E aí, quando os primeiros CLP surgiram, por mais que eles não fossem tudo o que são hoje, eles tinham um custo muito elevado. E aí, com o passar do tempo, mais fabricantes surgiram, as coisas que antes eram mais caras, menos usuais, passaram a ser comuns. E aí nós tivemos, então, a redução no custo de fabricação desse instrumento. Começou a se tornar mais fácil a sua utilização, porque ele ficou muito mais simples de se mexer, né? Muito mais intuitivo com as evoluções que ele tiver, porque ele se tornou muito mais inteligente. Então, nós fizemos poucas coisas, poucas alterações, só colocamos os parâmetros ali, e o resto ele faz sozinho. Então, isso facilitou o processo até de utilização dele, né? E aí, ele deixou de se ter, porque a gente tinha muito aquela ideia de que o CLP era utilizado na indústria. Ponto. E aí a gente começou a ter essa ideia de que os controladores eles poderiam sair do meio industrial e ingressar em outras áreas, como questão de eletrodomésticos, de eletrônicos, automação residencial e a questão de veículos. Tá? Então, se ampliou ainda mais o leque que já tinha sido ampliado com a união dos microprocessadores e do CLP. Tá? E aí, mas o que é, então, esse CLP, né? O que compõe ele? O que está por trás desse dispositivo que até então era uma caixinha preta? Aqui a gente tem uma estrutura básica, tá? Então, pensem que as entradas são os nossos sensores, são aqueles dispositivos que vão estar enviando as informações, então o sensor de nível, de temperatura, esses dispositivos. A saída vai ser a válvula, vai ser o motor,
vão ser os nossos atuadores, que a gente viu um pouco. Então, a gente tem eles ligados ao nosso CLP. A gente tem o programador, que é aquele que vai lá efetivamente criar a nossa lógica de controle, que vai estar enviando as informações para o nosso CLP. Então, essa caixinha aqui, que compõe a fonte, CPU, memória e os módulos, isso aqui, essa parte aqui, é o nosso CLP. Tá? A fonte, que é o que vai gerar energia para ele, né? vai permitir que ele esteja sempre em funcionamento. A memória, que vai pegar aquele código feito pelo programador e vai armazenar as informações, vai ser sempre atualizada. E aqui está o cérebro do CLP, assim como o cérebro do nosso computador, CPU, que é ela que vai processar as informações que estão vindo dos nossos módulos de entrada e saída, ela que vai comparar com a memória, vai comparar com a lógica que foi implementada e vai decidir o que tem que ser feito. Tudo de forma automática. Tá? Então, essa é a ideia que está por trás do nosso CLP. Tá? A gente tem a questão das memórias. Então, cada dispositivo ele é associado a uma memória. Então, se for um dispositivo com uma entrada digital, uma entrada analógica, uma saída digital, uma saída analógica, cada dispositivo é endereçado a uma memória. E aí a gente sempre vai estar monitorando e atualizando esses valores desses dispositivos através do que está sendo processado na nossa CPU, que ali vai estar, então, a nossa lógica de programação implementada e, de acordo com as informações que são recebidas, ele vai computar essas informações e vai agir no nosso sistema, mandando o sinal para o nosso atuador. Tá? Então, a estrutura básica muito parecida, né, semelhante a um computador. Tá? Então, os modos de entrada e saída seria mouse, seria teclado, seria impressora. Né? A memória, a gente tem mais de um tipo de memória em um computador. Né? Questão da fonte, então, a gente também tem, seja uma fonte que vai ligada direto, seja uma bateria. Então, a ideia é semelhante a um computador, por isso que a gente diz que o CLP é um computador. Tá? Pode considerar isso e analisar com base nessa ideia. Então, o dispositivo programador, que é opcional, né, ao sistema. Então, em geral, pode ser substituído por um conjunto ou ainda podendo ser integrado ao controlador através de uma IHM, então interface homem-máquina, que possibilita o envio ou edição de programas, modificação de parâmetros de sintonia ou mesmo consulta aos valores de variáveis do processo. Tá? Essa interface ela pode ser um sistema supervisório e ali eu vou atuar efetivamente no meu sistema ou vou só visualizar informações. Dependendo do quanto eu quero de interação, pode ser a própria tela do dispositivo do nosso controlador. Tá? Então, mas em algum, ou no dispositivo, ou nesse nosso sistema supervisório, a gente vai ter que ter essa questão de poder alterar parâmetros, poder alterar o nosso código. Então, mas eu não tenho um sistema supervisório, como é que eu faço para alterar, então, o código do meu CLP? Bom, eu vou ter um programa rodando no meu computador, ali eu altero o código
e aí eu conecto o CLP a esse controlador e envio as informações para estar atualizando aquele sistema. Tá? Então, depende do nosso... Depende do sistema que a gente está utilizando. Questão da CPU, então, como eu falei, é o principal elemento do controlador. É responsável tanto pela execução dos programas do usuário quanto pelas funções associadas ao endereçamento de memória, operações aritméticas e lógicas em relógio. Então, é o responsável por tudo, responsável por fazer a coisa toda funcionar, assim como a CPU é do computador. Questão da memória, dispositivo responsável pela armazenagem de dados e programas utilizados durante o funcionamento do CLP, que eu também já tinha falado, né? Mas só para deixar registrado aqui para vocês, então vai fazer todo esse processo de guardar as informações. E aí a gente vai ter um conjunto de dados que vão estar localizados nessa memória, mas essa memória ela é finita, depende do dispositivo, quanto a gente vai ter de memória. Mas muitos desses dispositivos já conseguem as memórias e enviando essa informação direto para a nuvem, para a gente ir armazenando todos os dados, e aí fica só com os dados que são necessários mesmo para o funcionamento naquele instante. E isso está virando moda, tá? Podemos dizer assim, se vocês forem pesquisar computadores para comprar notebooks, vocês vão ver que hoje notebooks estão vindo com 32, 64 GB de armazenamento e o restante na nuvem. Tá? Então, isso vai se tornar cada vez mais comum. Tá? A gente diminuir o armazenamento físico dos dispositivos e aumentar o armazenamento na nuvem, até por uma questão de não estar perdendo os nossos dados. Quem aqui nunca celular estragou e perdeu todas as informações que estavam no celular? Fotos, vídeos. Então, esse processo está sendo realizado justamente para a gente não ter esse processo de estar perdendo, né, as informações. Eu hoje vou dizer para vocês, eu não tenho nada armazenado no meu notebook que não esteja vinculado à nuvem e nem no meu celular. Porque quando eu estava no IFE, eu estava terminando o meu TCC no IFE com tudo ali, e se eu não tivesse uma cópia na nuvem, eu tinha me ralado porque eu fui assaltada. Então, tu perde tudo ali no teu dispositivo. Eu, nesse caso, perderia do meu notebook e do meu celular se eu não tivesse as informações na nuvem. Então, é uma questão até de segurança. Mas, claro, a nuvem tem problemas também de vazar informação. A gente tem que cuidar qual nuvem a gente vai estar utilizando, né? Algumas são mais seguras do que outras. E o CLP ele faz essa mesma função. Ele vai armazenando. Ou eu vou lá, eu não tenho esse processo, lotou a minha memória. Vou lá, coloco, conecto ele no meu computador, tiro as informações, esvazio as informações, ou vou lá e só conecto um cartão de memória e faço um backup. Depende de qual dispositivo e o que a gente consegue fazer com ele. Mas toda a evolução está se baseando nisso, de a gente não perder informação, principalmente no meio industrial. Informação é dinheiro, tudo que a gente puder computar de dados e puder trabalhar em cima desses dados para melhorias, então a gente não pode estar perdendo essas informações. E a questão do módulo de entrada e saída, então, onde efetivamente são conectados sensores e atuadores. Como eu disse, a gente vai ter um módulo de entrada com 10 entradas, 5 entradas analógicas, 5 entradas digitais. Ah, Alice, mas o meu sistema ele não tem nenhuma entrada analógica, só tem entrada digital. Bom, provavelmente o teu
provedor lá dos teus dispositivos, ele vai ter algum módulo que só tem entradas analógicas ou um módulo que só tem entradas digitais, e aí tu vai acoplando. Mas se ele não tiver, tu acopla outro igual, e aí em 2 módulos tu já teria 10 entradas digitais ou 10 analógicas, e aí tu vai usando as que são necessárias, e o mesmo vale para os módulos de saída para os atuadores. Hoje eu tenho um módulo de entrada e um módulo de saída, porque satisfaz as minhas necessidades. Daqui a pouco a planta da empresa aumentou. Vamos pegar a Iara como exemplo, que está em obra, está aumentando o número de dispositivos, e aí eu vou lá e conecto mais módulos até ter o suficiente para os meus dispositivos. Ou até mesmo eu vou lá, instalo um outro controlador que vai gerenciar uma parte da empresa. Tenho 2 controladores funcionando em paralelo, mas que podem conversar entre si também para trocar informações e um atuar no processo do outro. Também existe essa possibilidade. Não necessariamente eu vou ter um controlador para o sistema todo. Então, aqui que eu falei as questões de entradas digitais e analógicas, né? A questão da entrada digital é que só vou ter 2 estados, então são variáveis discretas, que a gente fala 0 ou 1, ligado ou desligado. Por exemplo, relés, botões. Então, se eu pressionar esse botão, eu vou ter essa informação sendo repassada de um lado para o outro, porque eu fechei o contato. E no caso das entradas analógicas é que eu vou ter a variação do valor dentro de uma determinada faixa. E aí a gente sempre associa essa variação com o que a gente fala de sinais padrões. Falei sobre isso em automação 1, quando a gente viu os diversos dispositivos. Então, o meu CLP ele não vai entender a informação que vem do meu sensor de nível, que o meu nível pode ser de 0 até 500 mililitros. Eu não vou ter essa variável sendo lida assim pelo CLP. Eu vou pegar essa informação, eu associo a sinais padrões de 0 a 10 volts, de menos 10 a 10 volts, de 0 a 20 mA, de 4 a 20 mA, e aí essa informação desse sinal padrão é que o CLP ele entende. Então, se eu tiver um sensor de temperatura que vai de 0 a 100 graus Celsius e eu tiver de 4 a 20 mA, então o meu 0, eu vou ter de 0 a 100 graus Celsius e eu vou ter o meu sinal padrão de 4 a 20 miliamperes. Dessa forma eu vou associar que meu 0 equivale ao 4 miliamperes e o meu 100 equivale ao 20 miliamperes. E aí eu vou variar essas informações aqui. Então, o 50 vai estar lá no meu 12. Vou fazendo, até com regra de 13 eu consigo relacionar essas duas faixas, tá? Então, isso é um sinal analógico, tanto de entrada quanto de saída. E aí eu tenho diversas variáveis, velocidade, temperatura, nível, vazão, enfim. Tá? O mesmo vale, então, para saídas, né, digitais e analógicas. A questão de eu ter 2 estados, então lâmpadas, conectores, como exemplos de variáveis discretas, e conversores de frequência, válvulas, motores, como exemplos de saídas analógicas. Tá? Mas o motor... Eu tenho um motor no meu sistema e esse motor, ele não vai ter variação de velocidade. Ou ele está ligado ou ele está desligado. Bom, se a lógica implementada no motor é ligado ou desligado, ele passou a ser um sinal digital.
Se eu puder ter variação na velocidade do meu motor, e aí ele passou a ser um sinal analógico. Tá? Então, às vezes, não é uma regra um dispositivo ser somente analógico ou somente digital. Por exemplo, uma válvula. Eu só tenho a opção da válvula estar aberta ou fechada. Bom, essa válvula vai ser digital. Se eu tiver a opção da válvula estar fechada, parcialmente fechada ou aberta, bom, aí ela já vai ser analógica, porque eu posso ter mais de 2 estados. Tá? Então, não é uma regra, mas eu coloquei aqui como exemplo a maioria das aplicações e dos dispositivos que se encaixam em cada um dessas opções. E aí aqui, para vocês terem uma ideia, tá? Alguns exemplos, então, de dispositivos. Então, isso aqui são os módulos que a gente fala, tá? Então, aqui, esse CLP tem esse módulo de entrada e tem esse módulo de saída. Cada módulo não tem muitas entradas e muitas saídas. Nesse caso aqui, aparentemente, tem 10 de cada, 10 entradas analógicas e 10 digitais e 10 saídas de cada também. E aí, se eu precisar mais, eu tenho que ir acoplando esses módulos, como eu falei. E aí eu tenho como entrada analógica sensor de temperatura e de nível, como entrada digital, exemplo da chave fim de curso, da botoeira, saídas digitais, lâmpada, relé, e saídas analógicas, válvula, conversor de frequência, motor. E a gente ainda tem a parte da programação conectada a ele, que a gente faz através de um computador ou da interface, ou faz uso das duas, como eu falei anteriormente. Tá? Questão do interfaceamento de periféricos, ainda falando sobre a estrutura básica. Então, são interfaces especiais que permitem que aparelhos sejam conectados diretamente no CLP, para realizar funções como indicação das falhas de máquina ou do processo. A comunicação serial é a mais comumente utilizada para a maioria desses periféricos. O padrão mais utilizado é o RS232C. Então, como que esses dados são conectados, né? Como que essas informações são levadas de um lado para o outro, como que a gente tem essa conexão entre esses dispositivos, e aí a gente tem vários padrões que podem ser utilizados, ou até mesmo via internet para aqueles dispositivos que suportam essa opção. Né? Questão dos aspectos de software, então, além do número de pontos de entrada e saída, que eu já falei, que a gente tem um limite em cada um dos módulos, e a gente precisa estar acrescentando mais módulos. O que a gente vai determinar para utilizar um ou outro CLP são os recursos de software disponíveis. Então, quais as funções que ele é capaz de executar. De modo geral, todos os CLPs eles têm funções básicas de software que são permitidas. Né? Então, questão de lógica EO, set, reset, temporização e contagem, cálculos com aritmética básica, mais, menos, multiplicação, divisão, parênteses para a gente fazer associação do que é prioritário e o que não é, comparação de valores, registrador de deslocamentos. Então, algumas funções básicas são encontradas em todos os controladores. E algumas específicas varia de dispositivo para dispositivo. Mas mais de 90% das aplicações conseguem ser contempladas utilizando só essas funções básicas. Que a gente olha, parece que é bobagem, mas tudo isso é utilizado de alguma forma. Então, como é que a gente faz? Por exemplo, eu acho que
não sei se eu vou lembrar direito, mas eu acho que em uma aula a gente teve uma conversa, eu e o Everton, relacionado a como controlar o tempo para uma cancela fechar, algo do tipo. Então, por exemplo, eu tenho lá, se eu não me engano, era um sensor óptico, né? E aí, bom, abriu a cancela, passou pelo sensor, o sensor mandou o sinal para o controlador, lá no controlador vai ter uma lógica de temporização implementada, que vai começar a rodar daqui a 20 segundos, tu baixa a cancela. Que é o mesmo que acontece em portões automáticos, né? A gente aciona, ele vai ter a lógica ali, que esse tempo é ajustável, de 30 segundos, 40 segundos, e aí ele se fecha de forma automática. Então, a gente sempre tem essa lógica de temporização presente ali no nosso software. Contagem de peças, então eu tenho lá um sensor indutivo e cada vez que a peça passa pela esteira, eu conto. Bom, eu sei que o meu reservatório ele suporta 50 peças. No momento em que o meu contador chegar a 50, eu paro a esteira e emito o sinal de que o reservatório tem que ser esvaziado. Aí vou lá, esvazio o reservatório e aí retomo o processo e começo a contar. Então, tudo isso a gente consegue fazer com base na lógica de programação e não mais utilizando dispositivos, temporizador, por exemplo. Tá? Então, são essas as funções básicas de um CLP. E aí a questão do ciclo de funcionamento e varredura. Então, no momento em que a gente energiza o CLP, ele entra no estado de execução e aí ele vai começar todo o processo dele de inicialização e entra em loop. Então, esse loop vai ficar rodando. Então, pensa, a gente está acostumado a falar em loop quando a gente fala de programação. Pensa que ele vai entrar num círculo e ele vai ficar naquele círculo até ele ser desligado, né? E aí o tempo que ele gasta para a execução desse ciclo completo é chamado de tempo de varredura, então geralmente na ordem de milissegundos. E aí ele vai depender do tamanho do programa e da quantidade de pontos de entrada e saída. Então quanto mais eu tiver ali, quanto maior for meu programa, mais dispositivos, mais tempo ele vai ficar nesse loop. Então ele vai ficar nesse loop até ele ser, podemos dizer assim, desligado desse loop, até o CLP efetivamente entrar em funcionamento. Para vocês, tentando fazer uma analogia para vocês entenderem. No momento que eu ligo o celular vai aparecer ali a marca do celular, vai demorar um pouco para ligar, aqueles que pedem senha vai botar senha, até que efetivamente ele chega na tela e eu vou conseguir mexer nele. Aí acabou esse tempo de varredura. O tempo que o celular vai demorar para ligar depende do número de fotos que eu tenho, número de programas instalados, o processador que eu estou usando. Então, todos esses aspectos são levados em consideração. Quanto mais coisa eu tiver no meu celular, mais tempo ele vai demorar para ligar. É o mesmo para o CLP, fazendo essa analogia. Então, essa é a ideia, um fluxograma para tentar mostrar esse ciclo de varredura. Então, foi energizado o CLP, primeira coisa que ele faz, limpa a memória, que a gente fala de memória cache, que são aqueles arquivos que podem ser mesmo excluídos, o mesmo vale para celular, para fazer a limpeza de cache, que são coisas desnecessárias que vão ficando armazenadas. Faz o teste da memória RAM, porque eu preciso ter onde armazenar minhas informações. Faz o teste de execução. Se der ok, eu avanço. Se não der ok, então eu desligo o dispositivo e não deixo ligar, e aí eu vou precisar fazer alguma coisa. Se der ok, então eu vou ler as entradas, né, das minhas informações, vou executar o programa que está rodando ali,
e vou atualizar a minha saída, e aí o meu tempo de varredura terminou. E aí, se ele tiver ok, ele retorna lá para o início, para o loop. Se ele não tiver, eu vou ter que reinicializar o processo. Então, essa é a lógica de funcionamento e varredura do CLP. E aí, agora, por fim, a gente vai ver algumas considerações na hora de se escolher, na escolha, né? Quando ficou escola ali, de um CLP. São elencados 8 tópicos, tá? Então, que devem ser considerados para a gente fazer essa escolha de um CLP considerado ideal para o sistema. O primeiro, determine quando o seu sistema é novo ou já existente. Então, o seu sistema está instalado desde o início ou existem produtos já instalados que seu sistema novo terá que ser compatível com esses. Por que isso é importante? Com certeza existem produtos que não são compatíveis com todos os CLPs. Tenha certeza que todos os produtos já existentes sejam compatíveis com o CLP que está procurando para que economize seu tempo e dinheiro. Foi o que eu disse. Se eu já tenho um sistema em funcionamento, no momento que eu vou escolher o meu CLP, eu preciso que eu consiga comunicar esse CLP com os dispositivos que ali estão. Senão eu vou ter que substituir aqueles dispositivos e aí vai tornar o processo muito mais caro e lento, porque eu vou ter que estar fazendo a substituição. Então, eu preciso analisar isso. É um sistema novo? Se é um sistema novo, no momento que eu comprar o CLP, eu já vou comprar os dispositivos que consigo comunicar com ele. Não é um sistema novo? Bom, qual CLP vai conseguir se comunicar com aqueles dispositivos ou com a maioria deles? Aí eu vou ter que analisar essa questão. Defina qualquer condição ambiental que irá afetar a sua aplicação. Então, existem específicas questões ambientais que irão afetar seu sistema, temperatura, ruído, vibrações. Por que isso é importante? Certamente, o meio ambiente pode afetar na operação de seu CLP. Por exemplo, um típico CLP tem a sua faixa de temperatura de 0 a 60 graus Celsius. Se sua aplicação incluir qualquer condição ambiental extrema, precisará encontrar produtos que satisfaçam tais condições, ou projetar uma instalação que reúna essas aplicações. Não adianta eu instalar um CLP lá numa sala que a temperatura fique em menos 20 graus Celsius. O CLP não vai funcionar da maneira correta e em seguida vai dar pane. Então eu preciso avaliar onde eu vou instalar, a que condições ele vai estar sujeito. Tá, ô, professora, Diga. olha aqui, ó, mas ali dentro do EBR, né? Eles ficavam tudo dentro de um container, né? Tipo assim, e era um monte deles, né? Tinha duas prateleiras, no caso, cheio desse negócio, né? E o que acontecia? Eles tiveram que botar ar condicionado dentro ali da coisa, porque senão eles ficavam desarmando por o sistema por causa de segurança. Porque pensa assim, vários dispositivos funcionando. Quando ele está funcionando, ele já tem, por natureza, aquele sobreaquecimento, né? E aí tu pensa num container, vários funcionando, o sujeito aí fica pegando sol, aquilo vai aquecer e aí ele para de funcionar. É que nem um computador. Se tu ficar usando muito o computador, ele vai sobreaquecer e vai desarmar. Deixa o celular um tempão no sol, até que ele vai atingir uma temperatura e ele vai se reinicializar. Então, são questões de segurança. Por isso que hoje em dia os CLPs eles são instalados em salas específicas, salas climatizadas, que eu sempre digo, o cara que vai operar lá o CLP e o sistema supervisório, o cara vai se dar, porque ele vai estar sentadinho numa sala com ar-condicionado justamente para operar esses dispositivos por questões de segurança, né? Fora que se eu colocar um dispositivo na rua desses, que vai pegar chuva, vai pegar sol também, ele não vai conseguir, na maioria deles, exceto aqueles que já têm
um invólucro para isso, né? Ele vai acabar tendo algum problema, né? O terceiro, então, determine quantos dispositivos analógicos e discretos sua aplicação terá. Então, quais tipos serão necessários? Analógico, digital, mais saída, mais entrada, para que quando a gente comece esse processo, a gente já consiga ter isso sendo atendido. Depois, futuras modificações, a gente vai acrescentando, mas inicialmente o número mínimo a gente tem que atender. Então, por que isso é importante? O número e o tipo de dispositivos que o sistema incluirá é diretamente relacionado ao número de entradas e saídas, input e output, que será necessário para o seu sistema. Você precisará escolher o CLP que suporte a quantidade de entradas e saídas que serão utilizadas e tenham modos que suportem os tipos de sinal utilizados. Então, o CLP que eu escolhi, o máximo que eu posso colocar nele são 3 módulos de cada, e eu precisaria de 4 módulos de cada. Bom, então eu sei que aquele CLP ele não atende. Por que isso? Porque o CLP ele tem uma capacidade de processamento. Não adianta eu botar lá vários dispositivos, sendo que ele não vai ter capacidade para processar todas essas informações. Então, eu preciso avaliar isso, qual a capacidade de processamento e qual é o máximo de dispositivos que eu consigo estar ligando para escolher, então, o meu CLP. Determine quando o seu sistema irá utilizar qualquer característica especial. Então, sua aplicação irá utilizar algum contador rápido ou posicionamento, quanto ao clock em tempo real ou outra função especial. Por que isso é importante? Funções especiais não são necessariamente possíveis utilizando modos de entrada e saída padrão, planejando primeiramente quando ou não sua aplicação irá requerer tais características, irá ajudar a determinar se você precisará adquirir módulos especiais para o seu sistema. Então, se eu preciso de dispositivos que fujam da ideia básica de entrada e saída que a gente viu, a gente vai ter alguns módulos diferentes que podem ser implementados. Geralmente, módulos de comunicação, tá? Então, módulo de Wi-Fi, de alguma comunicação específica para a gente estar conectando, a gente precisa avaliar, então, se aquele CLP ele tem esses módulos disponíveis. Não vou lá implementar tudo, e aí na hora de colocar um módulo específico de comunicação entre dispositivos, ele não tem, eu tenho que estar alterando tudo de novo. Tá? O 5, determine o tipo da CPU que irá utilizar. Então, quanta memória o seu sistema necessita? Quantos dispositivos ele terá? Qual o tamanho do programa e quantos tipos de instruções serão incluídos? É óbvio que a gente não tem como saber isso exatamente, porque o sistema ele passa por constantes alterações. Mas a gente tem que ter uma ideia básica. Bom, eu vou estar fazendo uma planta pequena, tá? O dispositivo atende. Eu vou estar trabalhando numa planta gigante. Bom, então eu preciso de um CLP, uma CPU que tenha maior processamento. Então, por que isso é importante? A memória de dados se refere à quantidade de memória necessária para a manipulação de dados dinâmicos, então aqueles que estão variando constantemente no processo, e de armazenamento do sistema. Por exemplo, contadores e temporizadores normalmente utilizam a memória de dados para armazenar os valores registrados, valores correntes e outras marcas. Cada tipo de instrução requer uma quantidade de memória diferente, normalmente especificada no manual de programação do CLP, mas a memória se tornou barata e facilmente é feito um upgrade se necessário. Então, foi como eu disse, esse upgrade ele pode ser na nuvem, ele pode ser adicionando um novo módulo de memória, ele pode ser conectando um cartão de memória, um SSD ali, para capturar algumas informações, mas a gente tem que avaliar o mínimo de memória e processamento que a gente precisa.
determinar onde as entradas e saídas estarão localizadas. Eu vou ter apenas entradas e saídas locais, eu vou ter locais e remotas, eu vou ter só remotas. Então, onde vai estar o meu CLP? Onde vão estar os dispositivos que vão estar conectados aos módulos do meu CLP? Eu vou ter a ligação feita por fio, eu vou ter a ligação feita remotamente. Enfim, eu preciso avaliar isso, porque isso é importante. Se sua aplicação irá necessitar de elementos a uma longa distância, então você irá precisar de um modelo de CPU que suporte entradas e saídas remotas. Você também terá que determinar se a distância e a velocidade suportada pelo CLP irão se adequar à sua aplicação. Então, qual o alcance do CLP que eu estou escolhendo? Não adianta eu ter o CLP aqui e um dispositivo conectado a 10 quilômetros e o meu CLP, o máximo que ele alcança são 5. Então, eu tenho que avaliar esses aspectos também. Requisitos de comunicação. Seu sistema terá que se comunicar com outra rede ou outro sistema, de repente se comunicar com o sistema supervisório, se comunicar com outro CLP, se comunicar com uma outra parte da fábrica. Então, por que isso é importante? As portas de comunicação não são necessariamente incluídas junto com o CLPs, sabendo primeiramente que seu sistema irá ou não comunicar com outro sistema, ajudará na escolha da CPU, que suportará os requisitos de comunicação ou módulos adicionais de comunicação, se necessário. Bom, ele veio com o módulo de comunicação, o 232 que eu falei, mas eu não quero conectar os meus dispositivos por outro modo, por outro padrão de comunicação, eu quero conectar dispositivos via Wi-Fi. Eu vou ter que acrescentar esses módulos, mas eu vou ter que ver se meu processador ele suporta, ele consegue ler essas informações. Tá? E os requisitos do programa. Então, o programa ele vai ter apenas funções tradicionais ou vai ter funções especiais? Alguns CLPs não suportam todos os tipos de instrução. Você terá que escolher um CLP que suporte todas as instruções que necessite para uma aplicação específica. Por exemplo, funções PID para realizar controles de processo de ciclo fechado. Então, nem todos os CLPs atendem, isso eu falei, os CLPs eles atendem funções básicas, todos eles aquelas que eu elenquei. Funções especiais, específicas, a gente precisa avaliar de acordo com a nossa necessidade, de acordo com o que o fabricante provê relacionado àquele CLP. Às vezes a gente consegue encontrar algum módulo de algum outro fabricante que se comunique com aquele dispositivo, mas isso é muito difícil, tá? Até mesmo os softwares de programação dos CLPs, eles são fechados, a gente não consegue tá mexendo, né? Então, por exemplo, para programar, só fazer a aula de programação de CLP, de LED, a gente usava o Master Tool porque ele era um programa aberto, tá? Mas não são todos os CLPs que permitem que o programa seja feito nesse software, por exemplo. Geralmente o CLP ele já vem com o software pronto. Trabalhei com um CLP da Schneider e ele já tinha o próprio software da Schneider. Aquele software foi desenvolvido para programar aquele CLP. Eu não consigo nem programar o CLP com outro software e nem utilizar esse software dele para programar outro CLP. Então, até isso é fechado. Não tem muito como a gente fugir. Uns, inclusive, fecham a parte do supervisório também. Tem que utilizar o software deles para gerenciar o teu sistema supervisório. Então, tudo isso a gente tem que estar levando em consideração, né? Fora essas considerações que eu trouxe para vocês. Certo? Certo. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida em relação aos CLPs? Hoje
A ideia era trazer assuntos introdutórios de funcionamento, de como se escolher um CLP, então, como que os CLPs eles foram ingressando. Amanhã a gente vai ver a questão de linguagem de programação, então, tipos, né? Como que a gente faz para programar efetivamente um dispositivo desses. A gente não vai desenvolver programas, porque isso já fugiria muito da área de vocês, mas a gente vai ver como programar e algumas outras questões associadas a isso. Tá? Então, alguém tem alguma dúvida ou até alguma coisa que queira ver sobre os CLPs? Professora, tem um recado do Lucas. Ele pediu para avisar que está sem dados móveis e sem internet lá no cassino, por isso que ele não está assistindo a aula. O Lucas Guimarães. Isso. Tá. Professor, Diga. a escola, ela tem algum CLP pra gente ver vocês programarem ou não? Olha, a princípio não tinha, tá? A princípio a escola não tinha um CLP. Eles estavam no processo de adquirir um CLP, até porque eles vão abrir um curso de automação, né? Então, não tem como abrir um curso de automação sem ter um CLP. Só não sei te dizer agora se já tem, se não tem, como é que está esse processo, até porque a escola mudou de lugar, está refazendo os laboratórios, então não sei como é que está essas questões. Eu sei que da área de automação a gente tinha, se eu não me engano, 2 bancadas de pneumática, mas que eu nem sei te dizer se estava funcionando, se eram utilizadas, e não tinha muita coisa, então eles vão ter que se adaptar nesses aspectos para abrir o curso de automação, né? Ah, então nesse momento a gente não tem possibilidade de ver tu programando e botando em prática, tipo, essa situação, né? Não tem porque a gente não tem um CLP para isso. Eu até comentei uma vez, conversando com eles, né, quando eles me perguntaram sobre. Tem algumas bancadinhas, algumas maletas, que vem o CLP na maleta e já vem dispositivos ali para te estar programando. Então, tu compra a maleta, já vem o CLP, já vem um sensor, já vem atuador, vem um kit ali didático para te dar aula. E aí lá a gente dividia, ficavam grupos de 4, 5 pessoas, cada um com uma maleta, justamente para efetivamente trabalhar nisso, né? Mas essas coisas são bem caras. As coisas para dar aula são bem caras. Lá na FURC eles compraram uma maleta. Cara, foi uma maleta mais sofisticada, né? Mas eles pagaram 100 mil reais na maleta para dar aula. Então, são questões bem complicadas. Tem que ver até que ponto que eles vão ter esses materiais. Tem. É verdade, é muito caro mesmo, né? Hã? É muito caro mesmo, né, professor? Tem umas esteiras também, no IF tem, umas esteiras que fazem esse processo, então, de identificação de peça metálica, não metálica, joga a peça para lá, joga a peça para cá, e já são umas esteiras pequenininhas, e aí pega e coloca na posição também. São valores bem grandes. Então, eu não sei o que vai ter lá na escola. Eu não fui ainda na escola, no novo local, né? Não sei como é que tá lá. Só passei pela frente, eu tô dando aula de casa, então
Não sei o que vai ser a estrutura, mas o que me foi repassado é que todos os laboratórios seriam reformados e estariam aptos para serem utilizados. Por exemplo, se a gente tivesse tido aula de pneumática, lá a gente poderia, de repente, fazer alguma montagem para vocês verem funcionando a válvula, Ô, professora, o cilindro. Diga. eu vou sair da aula, tá? Tá, tranquilo. Já vai acabar já ou vai faltar muito ainda? Não. Já tá nos finalmente. Tá, valeu, professora. Valeu. Então, seria uma aula que a gente poderia ter visto alguma coisa na prática, tá? Mas não sei como que as coisas vão voltar e quando vão voltar, né? A tendência, ao menos nos próximos dias, é até piorar. Não sei se vocês vão pegar aula presencial de novo já na escola, com os laboratórios montados novos. Eu acho que não. Acho que vocês acabam remotamente. É uma pena, né, pessoal? Infelizmente, né? Mas pensa se vocês tivessem todo esse tempo parado esperando as aulas presenciais. Na verdade, muitos de vocês aqui estão correndo contra o relógio para ter esse diploma, né? Então, foi a melhor maneira que se encontrou de tocar assim. Isso é verdade mesmo, né? O diploma faz muita falta agora no mercado e mais ainda agora, né? Mais Bom, alguma é isso mesmo, dúvida? professor. É isso. Mais alguma dúvida, pessoal? Não, minha parte não, professora. Na minha também não, professor. Deixa eu ver. O Lucas, tu mandou mensagem perguntando se pode apresentar hoje. Eu combinei com eles, até passei. Alguém colocou lá no grupo, o Marcelo colocou. Obrigada, Marcelo, por ter colocado lá o cronograma. As apresentações, Lucas, ficaram para quarta-feira, porque não foi só tu que não apresentou. Então, na quarta-feira, a gente vai ter as 3 apresentações que faltaram, a tua e de outros 2 grupos. E depois vocês vão ter o tempo para fazer os exercícios de pneumática e hidráulica. Tá? Então, não vai ser hoje a tua apresentação, vai ser quarta-feira. Quarta, tu consegues estar presente? Como é que tá os teus horários? Eu vi que tu ligou o microfone, mas se tu tá falando, eu não tô te escutando. Eu vou tentar chegar, professora, que tá meio corrido os horários, mas quarta eu tento chegar um pouco mais cedo. Tá, não, senão eu faço assim, eu apresento os outros 2 grupos. Eu já tinha te colocado de último, tem 2 grupos para apresentar antes de ti. E aí, qualquer coisa, fica o tempo para o pessoal fazer os exercícios. Eu vou avaliar de forma extra, tá? Os exercícios. Então, quem quiser entregar, eu vou dar um ponto extra para esses exercícios das listas que eu vou mandando. Teve gente que já entregou, então eu já avaliei essa primeira parte. E aí vocês vão ter esse tempo para fazer, e aí quando tu chegar, tu apresenta pra gente. Tá? Tá bem. Obrigado. Depois alguém... Rogério, tu mandou mensagem também, que perdeu o conteúdo. Vou te mandar, assim que acabar a aula, já te mando o material das aulas. Tá, obrigado. Tá? Vai mandar a lista hoje, professor? A de pneumática e de hidráulica, vou mandar no final da aula. Beleza. Tá? Agora já fecho ela e já mando. Mais alguma pergunta, pessoal? Professora, essas listas podem entregar até quarta? A de As listas valendo um ponto extra pode entregar. Isso, é que assim, a lista ela vai ser dividida em 2 partes, a de hidráulica e pneumática e a de controladores.
Hidráulica e pneumática vai ter a aula de quarta para fazer, então até o final da aula de quarta vai ter que enviar. E a de controladores vai ser no dia, só deixa eu confirmar, na sexta-feira. Vocês vão ter até o final da aula de sexta-feira. Mas aí a de controladores eu vou dar na sexta e vocês vão resolver na sexta e vão me mandar. Tá? Então, essa primeira parte até quarta e a outra parte, na verdade, eu vou lançar ela na quinta, depois da aula. E aí a aula de sexta vai ser para vocês fazerem ela e me entregarem até o final da aula, porque aí semana que vem já é a prova e a recuperação. Beleza. Certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Professora, as notas dessa último trabalho, tu vai entregar quando todos os grupos apresentarem? Isso. Na quarta-feira, assim que os grupos apresentarem, eu encaminho as notas dos trabalhos. Ah, show de bola, professor. Obrigado, viu? Boa noite. De nada. Certo, pessoal? Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, a chamada já foi feita. Uma boa noite a todos e espero vocês amanhã para a gente seguir com a parte de controladores. Boa noite, até Boa amanhã, noite. pessoal. Boa noite.